Vamos falar sobre educação sexual. Isso inclui sexualidade, sexo. Eu sei que não é um assunto muito confortável para nós adultos falarmos, nem entre nós, quanto mais com os filhos, não é? Mas se não aconteceu ainda dos seus filhos perguntarem alguma coisa que você não sabe como responder, pode ser que aconteça. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Afinal, o que é sexualidade? Eu gosto dessa definição que é mais ampla, que não está ligada necessariamente a sexo, a relação sexual, mas fala de sentimento, afeto, corpo, prazer. E a gente pode falar sobre sexualidade, sobre o nosso corpo, e sobre prazer, e sobre alegria, e sobre expor ou não, ou sobre intimidade, ou dizer não, desde pequenininhos. Nós estamos aqui focando na idade dos 6 aos 12 anos, lembra? Então, vamos lembrar que nessa idade eles provavelmente já se tocam, são muito curiosos, exploram o que fazer, o que não fazer. Vamos supor que você pegue ali o seu filho no flagra, se tocando, né, explorando, mexendo nos seus órgãos genitais. Uma coisa que você não pode fazer é repreender, humilhar, envergonhar, punir, bater, culpar. Afinal, faz parte da vida, é humano. Então, calma, seu filho está só explorando o seu corpo, como poderia estar explorando qualquer outra coisa externa, né? Porque é curioso. E você precisa validar o sentimento, dizendo que tudo bem ser curioso. E aí entra uma importante aula de educação sexual. O espaço, a privacidade, a intimidade. Explicar que vocês podem conversar sobre isso, podem explicar. Você, por exemplo, precisa diferenciar para o seu filho o que são as partes íntimas. Então, ao falar sobre o corpo, você precisa explicar que as partes íntimas são geralmente aquelas que são cobertas. Então, nós usamos a calcinha, a cueca, o sutiã ou o biquíni para tapar essas partes que são íntimas. E por que elas são íntimas? Porque só você ou as pessoas que cuidam de você podem ver. Então, seus filhos sabendo, né, dessa regrinha básica social de convivência, eles vão entender outras coisas, vão entender que outras pessoas não podem tocar, não podem brincar. Aí você vai falar assim, mas beijar e abraçar pode? Com certo limite, respeito também não, porque vocês têm que lembrar, né, a nossa cultura brasileira aceita o afeto, o abraço, o beijo, mas as pessoas todas, e principalmente também as crianças, né, não são só os adultos, podem dizer não, podem não querer ser abraçados ou beijados. E mesmo as brincadeiras que envolvem beijos, abraços e esse afago, esse não sei o que, elas também precisam ser respeitadas. Seu filho precisa aprender, ou sua filha, a dizer não. Qual é o limite com o seu corpo? Por isso, a intimidade. Um assunto importante de ensinar para as crianças é o toque do sim e o toque do não. O toque do sim são todas as partes, né? Você pode tocar a mão, você pode tocar o braço, você pode tocar a cabeça, você pode tocar se o outro permitir. O toque do não são justamente essas partes íntimas que você não vai permitir que ninguém toque, a não ser você ou alguém que cuida de você, no caso, porque vai te ajudar a limpar o bumbum ou esse tipo de coisa, tá bom? Outra diferença importante de ensinar as crianças é o segredo bom e o segredo ruim. Segredo bom é aquele segredo que você está feliz em saber, que ele logo vai ser compartilhado. Daqui a pouco você vai ficar muito feliz e alegre e contente de poder contar para todo mundo. Então é um segredo temporário, ele tem curta duração, ele logo vai ser espalhado. Como, por exemplo, uma festa surpresa. Então vocês combinam de não contar, de ser um segredo, mas aí chega no dia da festa, todo mundo vai ficar sabendo e é uma notícia muito boa. Agora imagine o segredo ruim. O segredo ruim é preparar os seus filhos para aquelas pessoas maldosas que podem chegar e falar assim, olha, isso é segredinho nosso, isso ninguém pode saber. E o seu filho você tem que explicar para o seu filho que se alguém falar alguma coisa desse tipo, pode ser que ele sinta e que aconteça alguma coisa, ele pode sentir vergonha, ele pode sentir medo, ele pode sentir insegurança, raiva, tristeza.
Esses sentimentos, se a criança ficar com vergonha, por exemplo, de algo que aconteceu, e talvez ela tenha vergonha de contar para você. Por isso a importância de nós garantirmos um clima de conexão, um clima de segurança, de confiança, que seus filhos saibam que eles podem contar com você. Por isso, não repreender, porque se você brigar, reclamar, xingar, ofender, bater, seu filho provavelmente não vai se sentir confiante para contar sobre um abusador. E isso nós adultos temos que saber, temos que nos informar. Como acontecem, né, esses abusos, o que acontece sobre o abuso infantil, tantos casos de pedofilia, vocês sabem. São dados muito tristes, muito sérios, e muitos deles acontecem em casa, com familiares, com amigos da família. Então, vamos nos prevenir, nos precaver, dando essas orientações para os nossos filhos sempre que possível, de uma forma natural, lúdica, todas as vezes que as perguntas surgirem, você se prepara para responder e atenção, responda apenas o que eles perguntarem. Tem uma propaganda, já passou há muito tempo, uma propaganda ótima, que a mãe estava na cozinha, cozinhando, preparando lá uma refeição, e a filha, sentada à mesa, pergunta: mamãe, o que é virgem? A mãe fica a cena flagra essa mãe toda envergonhada, pensando como que vai contar, ela batendo mais rápido ali a comida, misturando. Não, filha, então veja, a mamãe, quando era virgem, ela conheceu o papai, aí a mamãe gostou muito do papai e ela estava lá se enrolando com a comida, com a história. Aí de repente a menininha fala: mamãe, o que é extra virgem? Porque ela estava olhando para um vidro de azeite e ela queria saber a diferença de virgem e extra virgem. Então veja, às vezes, é só para contar, que muitas vezes nós pais e mães damos mais informação do que o necessário. Se seu filho perguntar, por exemplo, o que é camisinha, você não precisa explicar toda a relação sexual, toda a concepção, só para responder que é um preservativo, que é algo que se usa para se evitar de ter bebê. Pronto, sabe? São respostas simples, curtas. E sempre que necessário, apele para o conhecimento, esse conhecimento adequado. Por exemplo, eu trouxe aqui 2 nomes de livros. Um se chama Pipo e Fifi e o outro se chama Não Me Toca Seu Boboca. São, por exemplo, livros, existem muitos outros livros, né, sobre vida dos animais, sobre como nascem os bebês, existem até brinquedos já, a boneca que tem a barriga, né, que tem o bebezinho lá dentro. São coisas que a gente pode trazer para o cotidiano de uma forma lúdica, informação que vem de uma fonte segura, né? Então você tem ali os livros, as brincadeiras, as histórias e por que não, se o seu filho fizer uma pergunta, vamos supor que já seja um pré-adolescente, por que não consultar um médico para que esse médico ou essa médica deem uma orientação mais específica, tenha uma conversa com seus filhos sobre alguma dúvida que talvez você não se sinta tão confortável para falar, tá? O importante é que eles saibam que eles têm esse espaço.